Meu pai era um alcoólatra. Ele vivia bêbado, né? E também, além disso, o meu pai, ele tinha outra família, pelo menos que a gente sabe, não outras famílias, mas sim outra família. Ou seja, minha mãe tinha com ele a mim e a minha irmã, e ele tinha uma outra esposa, uma outra família. E além disso, ele tinha um terreiro, né, de macumba, ele era espírita. E aí, o que acontece? Vamos ver se você se identifica um pouco com essa história. No dito popular, nos contos populares, as pessoas costumam dizer que uma fruta não cai longe do pé. Veja bem, meu pai era assim. E aí, se uma fruta não cai longe do pé, o que eu deveria ser, na verdade? Se meu pai era conforme eu descrevi para você. E também as pessoas dizem que pau que nasce torto, morre torto. Não tem jeito de consertar. A ciência já explica que nós temos a predisposição geneticamente de ter os traços dos nossos pais. Hábitos, comportamentos. Bebê é um hábito. E traição também, no caso, é um comportamento. Né? Já a religião é uma crença. E aí, o que acontece? Olha só, o que envolve, como que tantos ditados populares, como a ciência, a neurociência, coloca a gente numa situação que é como se a gente fosse predestinados a ser como nossos pais. Mas o que acontece? Eu cresci, não tenho nenhum tipo de tendência para bebida. Eu estou há 32 anos casado, também não tive nenhum relacionamento fora do meu casamento, e eu não sou espírita, e não tenho nada contra os espíritas, só estou explicando que são coisas, escolhas diferentes. Sou evangélico. Percebe que tudo diferente do que o meu pai era? Veja bem, o que acontece é que existem pessoas que elas falam que são vítimas da sociedade. E porque os pais eram assim, elas também são assim, né? Porque elas nasceram assim, elas vivem assim. É como a síndrome, a doença de Gabriela, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Acontece que eu escrevi aqui uma palavra: genética não é destino. Genética não é destino. E aí vem a questão do ambiente. Dependendo do ambiente que você viver e dependendo das escolhas que você tiver, você pode ser uma pessoa diferente do que foram os seus pais, se você não gosta do que eles foram. Eu fui criado num ambiente totalmente diferente, um ambiente em que as pessoas não tinham caída para a bebida, em um ambiente em que as pessoas, as tias, minha mãe, as pessoas da minha família, essas pessoas, elas são pessoas honestas e elas não aturam traição. O fato é que eu me desliguei do meu pai aos 4 anos de idade. Né? Minha mãe nos tirou da cidade que nós morávamos, veio com a gente para Brasília, comigo e com a minha irmã, e nós fomos criados nesse ambiente. Um ambiente cristão. A minha avó, Virgínia, era evangélica, então logo eu passei a ser evangélico também, na época da Assembleia de Deus. Eu não toquei em bebidas a ponto de me desmoralizar e eu me tornar um alcoólatra, e também preservo o meu casamento há 32 anos, sem traições e sem ter outras vidas paralelas à minha vida de casamento com a minha esposa. Então, tudo o contrário. Por quê? Porque o ambiente em que eu fui criado foi um ambiente que não me expôs a essas situações.
Mas mesmo que eu tivesse sido exposto em alguns momentos por conta da questão social, com alguns amigos, pessoas por perto, existe a questão da escolha. A questão da escolha. Quando eu tinha aproximadamente 13, 14 anos, eu estudava numa escola em que os meninos eles gostavam muito de tomar fogo paulista, chapinha, são bebidas alcoólicas, usar drogas e fumar cigarros. Eu aprendi a fumar cigarro, acho que mais por conta de querer ser aceito socialmente por aquele grupo. Mas eu percebia que as drogas, elas eram perigosas. Porque eu via os meus amigos perdendo a consciência. E a bebida também fazia com que eles ficassem violentos. E aí eu escolhi não tocar em bebidas e nem em bebidas e nem em drogas. O que acontece? Existe o nosso gene, sim. A neurociência está certa. Nós nascemos com a predisposição, né, de ter os traços aí, de ter os hábitos, os comportamentos dos nossos pais. E o ditado popular também que diz que uma fruta não cai longe do pé e o pau que nasce torto morre torto, também está certo. Só que essa não é uma predestinação. Existem as escolhas. Mesmo que eu tenha sido criado com a minha família, com as minhas tias, a minha mãe, e elas não gostavam de traição, não gostam de traição, elas não gostam, ninguém na minha família fumava sequer cigarro, e na minha família, da minha geração para trás, ninguém usou droga. Infelizmente tem alguém na minha família que infelizmente usa, mas tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de escolha, tá? Essa palavra, ela precisa estar presente na sua vida. Genética não é um destino. A genética, ela não vai definir você. Ninguém nasce predestinado para ser igual aos pais. Nem para o bem e nem para o mal. E tudo na vida vai ser uma escolha. Eu digo o seguinte, que eu mais escolhi do que o próprio ambiente me moldou. Porque lembra que eu te falei que a família, ela não tem esses hábitos, esses comportamentos, mas eu fui inserido em um meio social em que eu poderia facilmente cair nessas situações? Poderia. Caminhos, escolhas. A vida vai nos entregar caminhos e escolhas. Nós podemos escolher os caminhos que nossos pais seguiram, sendo para o bem ou sendo para o mal. Nós podemos escolher novos caminhos e novas escolhas, para o bem ou para o mal. Por essas e outras, eu não acredito em vítima da sociedade. Eu sou assim porque o meu pai foi assim, porque a minha mãe foi assim. Existem casos raros e raríssimos, em que a pessoa é inserido ali naquele ambiente familiar e uma sociedade que massacra, machuca e praticamente condena essa pessoa. Mas são casos raros. Normalmente não. A gente vai vivendo, a gente vai crescendo, a gente vai vendo, a gente vai analisando e nós temos a possibilidade de escolher ou para a direita ou para a esquerda. Ou seguir em frente simplesmente. Se for escolher, é melhor que escolha ir pela estrada da direita. É sempre melhor. Tá bom? Então tá aí esse vídeo para você começar a semana entendendo que você é o dono do seu destino, você é a dona do seu destino, você é a pessoa que vai conseguir chegar onde você quer pelas escolhas que você vai fazer. Se identificou com alguma coisa? Entendeu um pouco essa história, tanto dos ditados e contos populares, quanto da neurociência, conforme nós conversamos, e as escolhas conforme
eu compartilhei com você? Então fica aí com essa história. E faz o seguinte, compartilha essa história para que outras pessoas entendam se você gostou e comenta aqui. E você foi exposto a coisas que você não gostou? Você foi exposto a situações que praticamente te obrigaram a ser uma pessoa que você não gostaria de ser hoje? Escreve aqui, porque eu posso ajudar você. Tá bom? A frase é: genética não é um destino. E o gene, ele pode ser um gatilho que pode ser ativado conforme o ambiente e as escolhas que você fizer. Forte abraço, sucesso, boa semana. A gente se vê.